A franquia Metroid é uma das mais lendárias da Nintendo, criada em 1986 por Gunpei Yokoi e Yoshio Sakamoto. A série mistura ação, exploração não linear e uma atmosfera de isolamento profundo que poucos jogos conseguiram replicar. Mais de 35 anos se passaram desde o primeiro jogo, e Samus Aran se tornou um ícone dos videogames, sendo uma das primeiras protagonistas femininas da indústria. O que define Metroid é o design de mapa interconectado, a progressão baseada em power-ups que abrem novas áreas e a sensação de descoberta. O gênero Metroidvania nasceu aqui, junto com Castlevania, e influenciou jogos como Hollow Knight, Dead Cells e Ori. Hoje eu vou contar para vocês o meu top 5, analisando jogabilidade, design de níveis, história e impacto cultural. Começando a lista, na quinta posição temos Metroid Prime Hunters, lançado em 20 de março de 2006 para o Nintendo DS. Este foi o primeiro jogo da franquia a ter um modo multiplayer online, utilizando a infraestrutura do Nintendo Wi-Fi Connection. O jogo rodava 60 quadros por segundo no DS, o que era tecnicamente impressionante para a época, considerando o hardware limitado do portátil. O jogo usa a tela de toque para controlar a mira, similar ao mouse. A campanha solo tem cerca de 8 a 10 horas de duração, dividida em 3 áreas principais. O jogador alterna entre explorar os planetas e lutar contra os chefes em arenas chamadas Octoliths. No total são 8 chefes principais. A campanha é repetitiva, você precisa visitar os mesmos locais várias vezes para coletar os Octoliths, e os chefes são reutilizados. Além disso, a falta de um sistema de mapa adequado dificulta a navegação. Mas, mesmo assim, Hunters é importante por introduzir novos caçadores na lore, como Psylocke, Weevil, Trace, Noxus, Spyro e Kanden, o que podem aparecer no futuro da série. Na quarta posição temos Metroid Return of Samus, lançado em agosto de 1991 para o Game Boy, no Japão, e em novembro do mesmo ano nos Estados Unidos. Este foi o segundo jogo da franquia e o primeiro a ser lançado para um portátil. O Game Boy tinha uma tela de 160 por 144 pixels, 4 tons de cinza e processador de 8 bits rodando a 4,19 MHz. Com essas limitações, o jogo tinha um mapa gigantesco para a época, dividido em 11 áreas subterrâneas e uma área externa. Return of Samus introduziu o contador de Metroids. Cada área tinha um número específico de Metroids para caçar. No total são 40 Metroids espalhados pelo planeta SR-388, incluindo os chefes como Zeta Metroid e Omega Metroid, o remake de 2017. O grande motivo dele estar aqui é o remake Metroid Samus Returns, lançado para o Nintendo 3DS em 15 de setembro de 2017. Desenvolvido pela Mercury Steam, mesma equipe que faria o Metroid Dread. O remake trouxe gráficos 3D com resolução de 240 pixels no 3DS, com profundidade de 3D, contra-ataque corpo a corpo, acessível via botão X, que se tornou uma mecânica central e muito satisfatória. Mapa aprimorado com marcações e rotas sugeridas, algo que o original não tinha. Novo sistema de combate, com Free Eye, mira livre usando o analógico, áudio remasterizado e novas músicas, além de 10 novos chefes. O que ele representa? Samus Returns foi o pontapé inicial para a retomada da franquia, mostrando que o Metroid ainda tinha muito potencial em 2D. Em terceiro lugar temos o clássico absoluto, Super Metroid, lançado em 19 de março de 1994 para o Super Nintendo, no Japão, e em abril do mesmo ano nos Estados Unidos e Europa. O jogo foi desenvolvido pela Nintendo RID-1, com a supervisão de Gunpei Yokoi, criador do Game Boy e do próprio Metroid. A equipe foi liderada por Yoshio Sakamoto, que voltaria a trabalhar em vários títulos da franquia. O jogo tem 8 megabits de tamanho, o que permitiu um mapa enorme e músicas ambientais complexas. O processador do SNES, o Rico 5A22 rodando a 3,58 MHz, permitiu rotacionar sprites em tempo real, algo usado nos chefes e nas cutscenes. A trilha sonora, composta por Kenji Yamamoto e Minako Hamano, é uma das mais aclamadas da indústria, usando o chip de áudio SPC700 do SNES para criar uma atmosfera melancólica. Super Metroid é considerado o ápice do level design
O mapa tem 46 salas interligadas, com várias rotas alternativas e áreas secretas. A progressão é guiada por power-ups como High Jump Bots, Pulo Duplo, Speed Buster, Corrida Supersônica que permite quebrar paredes, Ice Beam, congela inimigos, X-Ray Scope, revela paredes falsas, Gravity Switch, movimento livre na água. Super Metroid definiu o gênero. Até hoje, é usado como referência em game design. A comunidade de speedrun é gigantesca. Os recordes estão abaixo de 40 minutos para zerar o jogo 100%. A batalha final contra a Motor Brain é uma das mais emocionantes da história dos games, com o bebê Metroid se sacrificando para salvar a Samus. Em segundo lugar temos Metroid Prime 3 Corruption, lançado em 27 de agosto de 2007 para o Nintendo Wii, nos Estados Unidos, e em outubro do mesmo ano na Europa e Japão. Metroid Prime 3 foi o primeiro jogo da franquia a utilizar o Wii Remote e o Nunchuck, o sistema de mira apontando para a tela com o sensor de infravermelho. Foi um grande acerto, trazendo precisão similar ao mouse para um console. O jogo usava controle de movimento para girá-lo, puxar alavancas e atirar com os sensores. O sistema de mira tem um lock-on opcional, mas a precisão manual recompensa o jogador com dano crítico. Desenvolvido pela Retro Studios, o jogo levou cerca de 2 anos para ser produzido. A equipe aprimorou o motor gráfico usado em Metroid Prime 2, adicionando efeitos de partículas para Phazon, iluminação dinâmica com sombras em tempo real, texturas em alta resolução para os cenários e inimigos. Inovação na história. Pela primeira vez, Samus tem uma jornada mais pessoal e dramática. A corrupção pela Phazon afeta sua saúde e habilidades, criando uma mecânica onde a armadura de Samus fica mais poderosa, mas a Phazon desgasta a energia dela. Você precisa alternar entre os modos Normal Mode e Hyper Mode para enfrentar chefes e resolver quebra-cabeças. Variedade de cenários. O jogo tem 6 planetas exploráveis: Norion, Bryo, Elysia, Skytown, Phase e o planeta da frota espacial. Cada um tem biomas, inimigos e mecânicas únicas. E por que ele merece estar em segundo lugar? É o Metroid mais cinematográfico, com dublagem em várias línguas, cutscenes detalhadas e uma história mais profunda sobre a luta interna de Samus contra a corrupção. A batalha final contra Dark Samus é um dos momentos mais épicos da franquia. E finalmente o meu número 1, Metroid Prime, lançado em 17 de novembro de 2002 para o Nintendo GameCube, nos Estados Unidos, e em 2003 no Japão e Europa. A Retro Studios, um estúdio americano fundado por ex-funcionários da Acclaim e da 3D Realms, foi contratada pela Nintendo em 1997. O desenvolvimento levou 4 anos, com a equipe crescendo de 15 para mais de 50 pessoas. Transformar Metroid em um jogo de tiro em primeira pessoa era arriscado, mas a Retro Studios acertou em cheio. Mecânicas e sistema de jogo. Sistema de mira. O jogo usa lock-on mecânico. Você segura o L e a Samus mira automaticamente no inimigo. Mas após travar, você pode usar o analógico para mirar em pontos específicos, como visores de chefes ou pontos fracos. O sistema de visor é a grande inovação. Você alterna entre visor de combate, visor de scan, visor térmico e visor de raio-x. O GameCube rodava o jogo em 480 pixels, em TVs compatíveis com gráficos impressionantes para a época. A iluminação dinâmica, com sombras projetadas, reflexos no visor e partículas de chuva, criavam uma atmosfera imersiva. A trilha sonora, novamente composta por Kenji Yamamoto, é considerada uma das melhores da indústria, com temas que vão do ambiente calmo ao caos frenético das batalhas. O mapa tem 12 áreas principais, florestas, cavernas, pântanos, fábricas abandonadas e o interior de um meteoro. O sistema de scan incentiva a exploração. Você desbloqueia informações sobre a história do Chozo, as criaturas locais e a contaminação por Phazon. Metroid Prime é a prova de que uma franquia pode mudar de gênero e ainda assim manter sua essência. Ela é atemporal. Mesmo 20 anos depois, continua sendo um dos melhores jogos da Nintendo e uma das maiores conquistas do GameCube. E aí,
Você concorda com o meu top 5? Deixe suas sugestões aqui nos comentários abaixo. Obrigado e até o próximo vídeo.